Olá, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos ver Gênesis, capítulos 34 e 35. Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelas tuas escrituras, onde tu te revelas a nós e onde tu falas da nossa natureza humana, falha. Tu nos ensinas, Senhor, aquilo que pode acontecer se nós não nos cuidarmos, se nós não fixarmos os nossos olhos em Ti. Obrigada, Senhor, pelos Teus avisos, pelo Teu ensino. Senhor, que o Teu Espírito seja conosco, que nos ajude a entender essa palavra, nos apegar a essa palavra, seguir essa palavra. Ajuda-nos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Lembrando o que nós vimos na vez anterior, nós vimos o capítulo 33 de Gênesis, ali relembrando o encontro, né, entre Esaú e Jacó. É uma coisa muito esperada ali, né? Nós vimos que já houve um preâmbulo que nós tínhamos visto em capítulos anteriores ao 33, e agora finalmente a essa aproximação, né? Quando chega esse momento, o que acontece com Jacó? Jacó, ele dividiu as crianças com as suas mães, e aí ele colocou, né, na ordem de seguir a caminhada deles, ele colocou na frente as servas com os seus filhos, e aí, em seguida, ele colocou Lia com os seus filhos, e mais para o fim, ele colocou Raquel, sua querida, com José, que era o mais novinho que tinha nascido. E aí, o que aconteceu? Jacó passou à frente deles e foi ao encontro de Esaú. E aí a palavra diz que nesse caminho Jacó curvou-se até o chão 7 vezes. Por 7 vezes Jacó se curvou até o chão diante do seu irmão Esaú, mostrando que ele vinha com muita humildade, que ele vinha com boas intenções, querendo aplacar a ira de Esaú da última vez que eles tinham se encontrado. Lembra que Esaú tinha prometido que ia só esperar o pai morrer e daí ele iria matar Jacó, aquela velha história. Enfim, e para a surpresa de Jacó, o que aconteceu? Esaú veio, correu, diz a palavra, ao encontro dele, e ele o agarrou, abraçou, beijou, e os dois choraram. E aí, o que aconteceu ali? Um momento de perdão, um momento de reconciliação, um momento de cura interior, né? Aqueles 26 anos de separação, de mágoa mútua, foram cancelados. E aí, Jacó insistiu bastante com Esaú que ele aceitasse aqueles presentes que ele tinha enviado antes. Lembra? A gente viu. E Esaú disse: Não precisa, meu irmão, eu tenho o suficiente. Mas Jacó insistiu, que ele recebesse aquilo como prova, né, de que agora eles estavam reconciliados, e ele insistiu tanto que Esaú acabou recebendo. Mas aí Esaú se ofereceu para acompanhar Jacó, e Jacó recusou, né, usando aí de um ardil, ele falou, olha, eu estou aqui com as crianças pequenas, eu estou com um gado, eu vou muito devagar, faz o seguinte, você vai na frente e eu vou depois. Só que o que aconteceu, né? Esaú voltou para a terra dele, de Edom, né? Voltou para a cidade de Seir, onde ele morava, e Seir fica no sul do Mar Morto. Mas aí Jacó se dirigiu para outro lugar, ele se dirigiu para um lugar chamado Sucote, que fica a leste do Rio Jordão. E ali ele montou cabanas, né? E ele habitou ali naquele lugar por um tempo. E o capítulo 33 se encerra relatando que mais tarde Jacó, com a sua família, toda a sua comitiva, se acomodou
na circunvizinhança da cidade de Siquém, que ficava no meio da terra de Canaã, e a gente vai ver que isso não é muito bom, né? E ele ali edificou um altar ao Senhor. Ele colocou um nome nesse altar, né, de El Alohe Israel, que significa poderoso é o rei de Israel. E agora a gente vai ver o que aconteceu ali nessa região de Siquém. Versículo 1 do capítulo 34. Diz assim: certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Quando a viu, Siquém, filho de Amor, o heveu e governador daquela terra, tomou-a, deitou-se com ela e abusou dela. Ele ficou totalmente atraído por Diná, filha de Jacó. Amou a moça e tentou conquistá-la com palavras. Então Siquém foi dizer a Amor, seu pai: consiga-me aquela moça, para que seja a minha mulher. É importante a gente lembrar os precedentes desse fato aqui, minha gente. Eu quero remeter você para o capítulo 31 que nós vemos anteriormente. Ali, o que aconteceu, né? A gente sabe que aquele pessoal ali da região de Padã Arã, onde os filhos de Jacó cresceram todos, eles foram gerados ali e criados ali, aquela era uma região pagã, onde eles tinham vários ídolos, lembra? Teve até um episódio lá no capítulo 31 que cita que Raquel roubou os ídolos domésticos que pertenciam ao seu pai. Ali havia ídolos e eles estavam acostumados com aquilo, eles cresceram ali. Os valores deles não eram os valores de Deus, né? Então é importante que a gente mantenha isso em mente. Outra coisa que a gente precisa manter em mente é que Deus avisou, orientou, direcionou Jacó mais de uma vez para ele ir para a terra dos seus parentes. Eu quero citar aqui para vocês Gênesis 31, 3. Gênesis 31, 3 diz assim: ele estava lá em Padã Arã ainda, né? A terra onde ele trabalhou para Labão, lembra? A palavra diz assim: o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. E ainda no mesmo capítulo 31, versículo 13, que narra um sonho que Jacó teve, diz assim: um anjo de Deus disse: eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a terra dos seus parentes. Onde é essa terra dos parentes? Essa terra é Hebrom, onde estava morando Isaac, pai de Jacó. Mas aí o que é que Jacó fez? Foi para a terra de Siquém, né? E aí, nessa terra que a promiscuidade era muito comum, Jacó e Lia, que era a mãe de Diná, estavam ali sem prestar muita atenção, né? Houve uma omissão trágica da parte deles. E aí, meu Deus, que barulho. Omissão muito grande deles. O que aconteceu? Essa moça saiu para conhecer as mulheres da região, né? E eu queria lembrar vocês aqui que hoje em dia nós aqui no século 21 vivemos no meio de promiscuidade. Minha gente, é muito comum no meio dos nossos adolescentes e jovens eles serem assediados por bebida, por drogas, por sexo ilícito, né? Por todo tipo de ataques, pornografia, todo tipo de questionamento das suas identidades nas redes sociais, né? No computador, no celular. Então, nós, como pais, avós, mentores cristãos, nós precisamos estar alertas e cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos amados, aqueles que Deus coloca sobre o nosso cuidado. Preste atenção nisso, né? E aí, a gente vai continuar aqui
a partir do versículo 5. Quando Jacó ouviu que Siquém havia tornado impura a sua filha Diná, os seus filhos estavam no campo com os rebanhos. Por isso, esperou calado até que regressassem. Então, Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente indignados e irados, porque Siquém tinha cometido uma grande ofensa em Israel, deitando-se dessa forma com a filha de Jacó. Tal coisa não se faz. Amor, porém, lhes disse: o meu filho, Siquém, apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos as suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está à disposição de vocês. Morem nela, façam negócios e comprem propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: tratem-me com favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o dote e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Minha gente, Jacó, primeiro, lá no comecinho, né? Versículo 5, ele era o líder daquela clã, mas quando ele soube do que tinha acontecido com Diná, o que que ele fez? Ele ficou calado, né? Uma postura de omissão, esperando os filhos chegarem, esperando os filhos voltarem do campo ali, né? Cuidado, né? Com essa postura de inatividade, né? Nós precisamos realmente exercer a nossa liderança, se a liderança é colocada na nossa mão, nós precisamos ter ousadia e agir da forma correta e não vacilar, tá? Importante você, líder. E aí, outra coisa que a gente percebe aqui é que enquanto Jacó se calava, os heveus, que eram os habitantes da terra, ali eles se moviam. E eles se moviam, pasme, da melhor maneira possível diante da cultura deles. Eles tiveram uma postura de não negar o que aconteceu ou esconder o que aconteceu, mas eles se colocaram, né? Na verdade, eles procuraram Jacó, né? Que era o pai de Diná. E aí, eles ofereceram as suas filhas em casamento, eles ofereceram ali uma forma de lidar com a situação, que era uma parceria, na verdade, convidaram aquele povo, porque eles eram estrangeiros na terra, né? Aquela clã toda de Jacó, eles eram estrangeiros na terra dos heveus, mas eles foram convidados de uma forma amigável a morarem ali e desfrutarem do que eles tinham. E aí eles estavam agindo, né, do ponto de vista deles, da forma mais correta possível. E agora veja o que aconteceu com o povo separado ali, né? Continuando no versículo 13. Os filhos de Jacó, porém, responderam com engano a Siquém e a Amor, o seu pai, por ter Siquém tornado impura Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos a nossa filha a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Somente faremos um acordo com vocês com a condição: vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e tomaremos as suas como esposas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Se, porém, não nos derem ouvidos e não se circuncidarem, tomaremos a nossa irmã e partiremos. Gente, primeiro,
essa contraproposta era impossível do ponto de vista do que Deus tinha orientado. Lembra que Deus chamou Abraão e ele disse: saia da sua parentela. Eles eram um povo separado. E Deus havia dito: não permita que a sua filha se case com os homens de Canaã. Eu não quero lembrar a vocês cada detalhe da história, mas isso era muito claro para eles que isso não era possível. Mas o que que os irmãos de Diná estão propondo? Eles estão propondo de uma maneira enganosa que eles poderiam até aceitar aquela proposta que foi trazida por Siquém e seu pai Amor, desde que todos os homens, todos os machos, né, da terra de Siquém se circuncidassem. Mas eles tinham uma trama, né, em mente aqui. Os filhos de Jacó estavam querendo aprontar. E aí vamos continuar no versículo 18. A proposta deles pareceu boa a Amor e a Siquém, o seu filho. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa do seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque estava apaixonado pela filha de Jacó. Assim, Amor e Siquém, seu filho, dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os seus concidadãos e disseram: esses homens demonstram ser amigos. Permitam que eles habitem na nossa terra e façam negócios aqui. Vejam que a terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as filhas deles e eles com as nossas. No entanto, só entrarão em acordo conosco, estabelecendo-se entre nós para nos tornarmos um só povo, com a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Assim, não serão nossos os rebanhos, os bens e todos os outros animais deles. Aceitemos, então, a condição deles para que habitem entre nós. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com Siquém, o seu filho, e todos os homens da cidade foram circuncidados. Vamos parar um pouco para pensar o que é que aconteceu aqui nesse trecho, né? A gente vê primeiro, no versículo 19, que aquele jovem Siquém, embora fosse parte de uma cultura social decaída, ele parecia ser um homem digno e honesto. Diz, né, o texto que ele era o mais digno da sua casa. E ele veio com uma proposta honesta e ele cumpriu, diz o texto, logo imediatamente a parte que tinha sido proposta. Aí outra coisa importante, né? Eles se dirigiram, Siquém e o seu pai, foram para a porta da cidade. Ali era o local onde os líderes se encontravam, onde os juízes se assentavam para julgar as causas. Ali eram feitos negócios, né? Negócios eram fechados ali, né? Decididos entre os cidadãos, decisões importantes eram tomadas. E aí eles explicaram a proposta e eles tentaram, porque tinham todo interesse, né, de que Siquém casasse com Diná, eles tinham todo interesse que a população da cidade aceitasse aqueles visitantes como moradores e recebessem, né, aquilo e tentaram mostrar alguma vantagem, dizer, olha, não é bom, eles são ricos, né? A gente sabe que Jacó tinha muitas posses, Deus tinha abençoado ele materialmente, e era evidente que ele era muito rico. Ele disse: olha, não serão nossos os gados dele, a gente vai desfrutar de toda essa riqueza. E aí os cidadãos concordaram e os homens foram todos circuncidados. E aí vamos ver o que vai acontecer, né, a partir dessa situação. Versículo 25. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram a espada Amor e Siquém, o seu filho. Tomaram Diná da casa de Siquém e partiram.
Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde haviam tornado impura a sua irmã. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram todas as crianças e as mulheres como prisioneiras e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Gente, lembrando aqui, Simeão e Levi eram irmãos de Diná, significando que eles tinham a mesma mãe, né? Lia, a mesma mãe de Diná e deles dois, eram iguais ali. Eles eram irmãos de pai e mãe, né? E Simeão e Levi assassinaram todos, todos os homens indefesos. Por quê? Porque aquela cirurgia que eles faziam, né, de cortar o prepúcio, deixava aqueles homens incapazes para a guerra. E aí, no terceiro dia, quando eles estavam em dor, né, precisando realmente descansar, eles não tinham energia para estarem lutando, aqueles irmãos de Diná mataram todos eles que estavam indefesos. E agora, o que que aconteceu com os outros irmãos? Eu quero lembrar vocês que todos eles tinham menos do que 20 e poucos anos, tá? Se você pensar direitinho, Jacó tinha passado 26 anos lá em Padã Arã. Lembra quando ele foi lá e trabalhou 7 anos por Raquel, mas aí o pai Labão, né, casou ele com Lia, e aí Lia foi a primeira que teve filhos, e esses filhos incluíam, além de Rúben, né, Levi e Simeão. E aí o que aconteceu? Então, todos eles agora até tinham por ali 26, 25 anos, e os outros eram mais novos, eram jovens e até adolescentes. E aí, esses jovens e adolescentes, os outros irmãos, a palavra diz que eles passaram por cima dos cadáveres e foram tomando posse, saqueando a cidade e levando cativos as crianças e as mulheres. Então, eles fizeram realmente um desastre, algo indigno do nome do Senhor, né? Eles tiraram prisioneiros, deixaram aqueles homens mortos. Por que que eles fizeram isso? Porque certamente temeram, né? Isso não é bíblico, essa explicação, mas alguém do ponto de vista humano, digamos assim, pode compreender que eles pensaram assim, agora o que que o povo vai pensar de nós, né? Eles não eram tão numerosos, eles eram ricos, mas eles não eram numerosos com relação à população, porque lembra, havia os outros povos em Canaã, né? Outras nações que não eram somente os heveus. E aí o que acontece? Eles iam pensar assim: agora a gente pode entrar lá e saquear e tirar o que quiser, né? Levaram a Diná, por que que a gente não pode levar também os bens deles? E eu acho que eles quiseram mostrar força, né, e poderio e usaram daquele ardil. Na verdade, é, tirando a honra, né, do nome do Deus deles, eu diria, não é? E aí o que que acontece? Vamos ver a reação aqui de Jacó, né, de Simeão e Levi, versículos 30 e 31, terminando aqui esse capítulo. Diz assim: Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em perigo, atraindo para mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Eles, porém, responderam: Acaso ele deveria tratar nossa irmã como uma prostituta? Então, o que que a gente vê aqui nesses dois versículos, 30 e 31? No versículo 30, a gente vê a preocupação de Jacó. O que foi que ele disse àqueles filhos? Vocês fizeram algo errado? Minha gente, isso não se espera, né? Isso não se faz, isso é indigno, né? Essa atitude de vocês, essa violência excessiva. Mas ele disse: vocês me puseram em perigo, a mim. Ele disse: olha, vocês atraíram sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus. Ele disse:
eu e minha família vamos ser destruídos. A preocupação dele era eu, de Jacó. E aí, qual era a postura, qual foi a postura de Simeão e Levi? Eita, é mesmo, realmente, né? Fizemos algo errado que desonra o nome do Senhor. O que foi que eles disseram? Eles disseram, caso, tá, a gente vai deixar isso assim, né? Tratar a nossa irmã como uma prostituta, ou seja, eles não demonstraram o menor arrependimento. E é nesse quadro que nós entramos no capítulo 35. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com a família de Jacó. Vê bem, porque isso mostra de novo, né, o nosso Deus que está lá quietinho. Veja que no capítulo 34 não se fala de Deus, né? O nome de Deus, a gente se referiu, relembrando o capítulo 31, mas o nome de Deus não é citado no capítulo 34, tá? Mas vamos para o 35, versículo 1. Deus disse a Jacó, já começa com Deus falando com Jacó, tá? Ele disse: suba a Betel e estabeleça-se lá. Oi? Já ouvimos isso antes? Vixe. Suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, o seu irmão. Ele é que está se referindo a Gênesis 28, lá, aquela história de que ele estava na cidade de Luz, né? E aí ele teve aquele encontro com Deus ali, e esse Luz, a cidade de Luz, recebeu o nome de Betel. No fim, Deus está dizendo: vá para lá, para Betel. E aí, versículo 2, continuando, né? Então, Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé do carvalho, próximo a Siquém. Olha, eu creio que Deus faz esse convite para todos nós nos dias de hoje. Aí você pensa assim: Deus está me dizendo para eu ir para Betel e me estabelecer lá? Não. Deus está dizendo a você: arrependa-se, mude de direção, venha a mim, esteja no lugar onde eu lhe disse para estar, né? Chegue no centro da minha vontade. Essa é a tradução para nós no dia de hoje, dessa fala de Deus e repetitiva, né? A Jacó, tá? Nós somos convidados a nos separarmos do mundo e seguir a Cristo. Cuidado com o que você tem feito, com o chamado do Senhor repetitivo. Olha, vem comigo, olha, vem para cá. E você fica adiando, deixa para depois. Não, acho que eu vou para ali, para perto da cidade, vou ali no shopping, porque é tão bom, é tão divertido, é tão alegre. Eu gosto tanto de comer, eu gosto tanto de encontrar meus amigos, né? Aquela coisa assim do eu faço um altar aqui para você, Deus, mas aí depois eu vou ali fazer outra coisa, né? E não presto muita atenção nisso. Nós precisamos ficar firmes, estabelecidos nele, porque ele não disse só: olha, vá para Betel. O que foi que ele disse? No versículo 1, ele disse: vá para Betel e estabeleça-se lá. Firme-se ali, né? Vivencie aquele lugar, aquela atmosfera, né? O que aquele lugar representa, na verdade. E aí, logo em seguida, você vê Jacó dizendo ao povo o quê? Livrem-se dos deuses estrangeiros. Ora, Jacó sabia que eles tinham ídolos estrangeiros, sim. Deuses estrangeiros, sim. Ele sabia disso. Aí agora ele ouviu de novo Deus falar, e numa situação crítica, lembra, ele estava com medo. Ele estava com medo dos outros cananeus, dos habitantes da terra, queriam vir a respeito do que tinha acontecido na cidade de Siquém, e certamente viriam contra eles. E agora Jacó
resolve seguir o que Deus estava dizendo e disse ao povo, né, da clã dele: olhe, tragam-me os deuses estrangeiros. Eles trouxeram os deuses, entregaram a Jacó. Jacó enterrou aqueles deuses. E aí, o que foi que ele disse? Além disso, ele disse: purifiquem-se. Veja o finalzinho do versículo 2. Purifiquem-se e troquem de roupa. Gente, na palavra de Deus, trocar as vestes, né? Trocar a roupa significa o seu caráter. Que roupa você veste? Você usa vestes alvas, puras como a neve, alvíssimas, né? Lavadas pelo sangue de Cristo. Isso fala de caráter, isso fala de santidade, isso fala de semelhança com Cristo, não é? E a gente precisa entender que a gente precisa se livrar dos nossos ídolos. E aí você diz: eu não tenho nenhum ídolo, não tenho nenhum santo em casa. Olha, nós temos ídolos, sim. Nós temos o nosso emprego, nós temos o salário, nós temos a posição que ocupamos, ou na sociedade, ou na igreja. Às vezes, não, essa é a minha posição, eu sou líder do ministério tal ou qual, e eu tenho valores que não são os valores de Deus. É muito importante que a gente entenda quem são os nossos líderes. Às vezes é o meu cônjuge, às vezes são os meus filhos, eu vivo para os meus filhos. Eu não posso ir para a igreja porque eu tenho que acompanhar os meus filhos para cá e para lá, meus filhos não querem ir, meu marido não quer ir. E aí, o que que acontece? Nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, mas Deus precisa ser o primeiro da nossa vida. Então, a gente precisa se purificar e trocar de vestes. Nós precisamos vestir vestes santas, não é? E aí a gente vê esse convite de Deus, né? Para a gente se livrar de coisas que não pertencem a Ele, a gente se livrar do nosso orgulho, a gente se livrar da nossa rebeldia, muitas vezes a esse líder, não gosto do jeito dele, do jeito que ele falou comigo, aquelas pessoas, pá, Deus nos chama para sermos humildes. Jesus era humilde. Apesar dele ser Deus, as pessoas nem desconfiavam de tão humilde como ele se portava, né? Como ele se apresentava. As pessoas achavam, se ele fosse poderoso, ele não ia falar desse jeito, mas ele era. Lembra da última ceia? O que foi que ele fez? Ele lavou os pés dos discípulos dele que o conheciam como mestre e senhor. Pedrão lá até disse: epa, lavar o meu pé não, Senhor, nunca vou deixar você fazer isso. Mas Jesus disse: olha, você agora não entende nada, mas uma hora você vai entender. Se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. Então Jesus insistia em ser humilde e a gente precisa ser assim também. Vamos para frente, versículo 5. Vê lá, quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. A gente vê aqui alguma coisa, é tão característica de Deus, né? A misericórdia dele. Olha esse povo, como eu falei aqui, tinha acabado de fazer uma demonstração de tudo que Deus não quer: vingança, violência, né? Engano, tramaram tudo e agora o que é que Deus faz? Ele toca terror, literalmente. Toca terror nos habitantes das cidades ao redor, de forma que ninguém ousa se levantar contra os filhos de Jacó e persegui-los. Eles saíram da terra, protegidos do mesmo jeito que Deus protegeu o povo de Israel ali na saída do Egito, né, que veio aquele exército de Faraó atrás deles, Deus afogou todos ali no Mar Vermelho. Acontece aqui que Deus bota terror no coração daqueles homens, das
cidades vizinhas, né, os povos vizinhos aos heveus, e eles não se atrevem a perseguir a família de Jacó. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Se Ele escolheu você, Ele vai guardar você, preservar você do mal. É esse o compromisso dele. Ele faz isso por amor. Não que a gente mereça, viu? Não que a gente mereça, mas Ele vai fazer isso. Mas a gente não deve abusar, né? Desse cuidado de Deus conosco. Vamos continuar aqui, versículo 8. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Gente, a gente não sabe nada, a gente não ouve nada na palavra a respeito dessa Débora, antes desse relato aqui, nesse versículo isolado, no meio da história. Ali parece que Moisés, nesse trecho, disse assim, ó, vou dar uma recapitulada aqui, vou fechar as coisas, porque agora a gente está passando para outro lugar, que é Betel, né? Para outro momento daquele povo, né? Da clã de Jacó. Há toda uma novidade de vida, e aqui é um fechamento que Moisés narra em um versículo, versículo 8. Essa Débora se supõe que ela era uma companheira de Rebeca, cuidava de Rebeca quando ela veio de Padã Arã, lembra? Para se casar com Isaac. E entende-se que agora essa mulher devia ser alguém muito querido da família, pelo nome que a gente viu aqui, ao local onde ela foi sepultada, né? O nome dado àquele local foi Alon Bacute, que significa carvalho de choro, onde se entende que eles choraram a morte dessa mulher, né? Débora, que ninguém sabe mais nada a respeito dela, mas a família chorou. Não só ela foi enterrada num local registrado por Moisés, né? Mas também ela foi amada, né? Ela foi sentida a sua ausência quando ela faleceu. E aí encerrou a história dessa Rebeca, aí, né? Perdão, né? Dessa Débora, a ama de Rebeca, nesse local. E aí a gente retoma para a família de Jacó, né, no versículo 9. A palavra diz assim: depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Aqui é uma memória, tá? A gente vai ver uma história recontada. Deus apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você já não será chamado Jacó. O seu nome será Israel. Deu-lhe assim o nome de Israel. Já aconteceu, lembra? Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis virão da sua linhagem. A terra que dei a Abraão e a Isaac, dou a você. Também os seus futuros descendentes, aos seus futuros descendentes, darei essa terra. A, não, a seguir, Deus subiu ao lugar onde tinha falado com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara. Sobre ela despejou uma oferta de bebidas e derramou óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Deus tinha trocado, gente, o nome daquela cidade, né? Lembra lá, de novo, né? Esse é capítulo 28. E agora ele está relembrando aquele encontro, o que aconteceu ali. Deus está mostrando a ele, olha, a gente fez um pacto ali naquele lugar. Eu disse isso a você. Eu disse a você que eu ia fazer de você aquela nação. Lembra? A gente chama isso, né? Da aliança de Abraão. Foi repassada, né, de Abraão para Isaac, e de Isaac, que teve muitos filhos, né,
aquilo ali, perdão, né? Teve os dois filhos, foi repassada para Jacó e não para aquele primogênito Esaú. E aí Deus está lembrando a ele: olha, isso aqui aconteceu, né? Moisés está sendo usado para registrar isso aqui uma segunda vez, né? E aí, diante dessa recordação, Jacó fez ofertas de gratidão. E aí, no versículo 16, a gente tem uma narrativa triste aqui, né? Do evento da história. Versículo 16, eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e teve complicações. Em meio às complicações do parto, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você está tendo outro menino. No seu último suspiro, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. O pai, porém, deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Os filhos, antes, lembra? A gente já viu essa história, eles eram motivo de vitória. Na verdade, né? Havia uma competição entre as irmãs ali. Ah, eu dei um filho a Jacó, eu dei um filho a Jacó. Mas Raquel teve um segundo filho e ela o chamou de Ben-Oni. Ben-Oni, que na verdade significa filho da minha tristeza, porque a palavra diz, né, que ela estava num momento de morte, né? Ela estava se sentindo enfraquecida, ela sabia que ia morrer. E as mães davam nomes, elas eram que nomeavam os filhos naquela cultura, naquela ocasião. Mas o que aconteceu? Jacó mudou o nome do menino. Ao invés de ele se chamar Benoni, ele decidiu que o menino se chamaria Benjamim. E Benjamim, sabe o que significa, minha gente? Filho da minha mão direita. Aí você pensa assim, filho da mão direita. O que é que significa filho da mão direita, né? Mas lembra, onde é que está Jesus? Ele está à direita do Pai. Isso quer dizer que Jesus fica do lado de cá, né? Deus aqui e Jesus aqui? Não. É o lado forte. Lembra, a maioria de nós somos destros. Esse é o nosso lado forte, né? O lado esquerdo, na maioria das pessoas, ele é o lado mais fraco. E aí, a direita, né? A mão direita está significando isso. Então, Benjamim significa filho da minha força ou o filho da minha honra. Aí, como Jesus está sentado à direita do Pai, também, né? Benjamim é aquele que está à direita de Jacó. E aí, mais tarde, a gente vai perceber, né, que a cidade de Jerusalém e o templo onde eles iam honrar a Deus está localizada onde? Gente, na terra de Benjamim. Vocês lembram que a terra de Israel, mais tarde, né, no futuro, a terra de Israel vai ser dividida entre as 12 tribos, e aí o que vai acontecer é que justamente na terra que foi indicada para a tribo de Benjamim, é onde está localizada a cidade de Jerusalém, e dentro da cidade de Jerusalém, o templo que Deus mandou construir para honrar o nome dele. Então, por isso, né, tá ali, lembrando que Benjamim foi o único dos filhos que não participou daquele episódio do capítulo 34, porque ele só nasceu agora. Então, naquela época, Benjamim não era nascido. Ele foi o único filho de Jacó que não participou da matança, que foi é, executada por Simeão, né? E Levi, mas também não foi parte daquela despojo, né? Daquele roubo, da invasão e despojo que foi feita por todos os outros filhos de Jacó, né? Mas Benjamim não participou daquilo. É importante a gente lembrar disso. E aí, continuando no versículo 21, veio um episódio
que não tem uma explicação maior, mas é realmente alguma coisa até grotesca. Veja o que diz o versículo 21, e continuando, né? Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Magdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina do seu pai, e Israel soube disso. Gente, Bila era a serva de Raquel, lembra? Ela foi a que deu os primeiros filhos, né, de Raquel, porque Raquel tinha oferecido Bila para ser concubina de Jacó e ter nomes, filhos em nome dela. E aí, agora, sem nenhuma explicação, esse filho Ruben, que era o primogênito de Jacó, era o filho mais velho de Lia, ele resolveu ter relações com essa concubina de seu pai. E agora eu quero resgatar para vocês o que a história mais tarde vai contar, né? Tá lá um registro oficial, né? Da clã, né? Da história do povo de Israel, dos descendentes de Abraão. E aí, 1 Crônicas 5:1 diz assim: Estes são os filhos de Ruben, o primogênito de Israel. De fato, ele era o primogênito, mas, por ter profanado o leito do seu pai, os seus direitos de primogênito foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como primogênito. Ele perdeu o direito à primogenitura, tá? Embora, versículo 2, embora Judá tenha sido o mais poderoso dos seus irmãos e dele tenha havido um líder. Quem era esse líder? Jesus, né? Continuando, os direitos de filho primogênito foram dados a José. De novo, né? Se você não anotou aí, aqui a gente está falando de 1 Crônicas 5, versículos 1 e 2. Então, vejam bem, os direitos de primogenitura, segundo está escrito na palavra em 1 Crônicas 5:1 e 2, eles não foram dados a Rubens, que foi quem nasceu primeiro, de fato, mas foram dados a José, diz a palavra, né? José, o filho queridinho, que foi o primeiro nascido naturalmente de Raquel. E aí, veja, não existe uma tribo de José entre as 12 tribos, não tem a tribo de José, por quê? Porque a primogenitura que pertencia originalmente a Rubem por nascimento, ela foi repassada para José, e o primogênito, naquela cultura, ele recebia uma porção dobrada. Então, o que aconteceu? Jacó, ou Israel, pegou aquele direito de progenitura e passou para José. E José, ao invés de ser uma tribo, na verdade, se tornou duas tribos. Então, existe a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Esses dois, Efraim e Manassés, são filhos de José. Por isso que não existe a tribo de José. Existe a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, como está registrado ali, né, em 1 Crônicas 5:1 e 2. E eu quero lembrar vocês também que mais tarde, na hora de passar aquela bênção, lembra da bênção de Abraão? Qual era a bênção de Abraão? Que na posteridade dele, né, dos seus descendentes viria uma bênção para toda a terra, todos os moradores da terra. Quem era essa bênção? Era Jesus. De novo, ele não veio da tribo de Ruben, que era o primogênito, por causa disso. Ele também não veio nos seguintes, né? Os filhos seguintes de Lia, que eram Simeão e Levi, por conta daquele episódio no capítulo 34, porque eles mataram todos os homens da cidade de Siquém. E agora, o que aconteceu foi que
o Messias prometido, ele veio a partir do quarto filho de Jacó, né, de Israel, que era a tribo de Judá. Então, a gente vai ver agora, né? Lembra, Jesus era o leão da tribo de Judá. Então, agora Moisés, o que ele vai fazer? Ele vai relembrar os filhos de Jacó. Começando aqui no versículo 22b, nós temos o seguinte: Jacó teve 12 filhos. Estes foram os seus filhos com Lia. Ruben, que é esse que acabou de ser narrado, que dormiu com a concubina do seu pai, o primogênito de Jacó. Simeão, Levi, os dois que protagonizaram a matança, lá no capítulo 34. Judá, Issacar e Zebulon. Esse, versículo 24, estes foram os seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Lembra, José, o pai de Manassés e Efraim, tá? Versículo 25, estes foram os seus filhos com Bila, a serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram os seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Aí, continuando no versículo 27, depois Jacó chegou à casa de Isaac, o seu pai. Lembra que ele estava viajando, né? Ele chegou à casa do seu pai em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Os seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. E vejam que esse comentário, né, no versículo final, versículo 29, ele diz que os seus filhos, Esaú e Jacó, foram quem sepultaram Isaac, mostrando que, afinal, né, aqueles gêmeos estavam agora reconciliados. Embora morassem em terras distantes, eles estavam reconciliados e estavam juntos por ocasião do falecimento e o enterro, né, do seu pai, Isaac. Muito importante isso, embora que mais para frente a história vai mostrar que eles estavam continuamente em litígio ali, né? Havia sempre uma inimizade entre eles, mas em momentos especiais como esse, eles estavam reconciliados, né? Ali. Então, gente, eu queria fechar, né, esse estudo desses capítulos 34 e 35, relembrando a vocês quanto aviso Deus deixou. Eu acho que Deus, ele é muito generoso, porque ele não esconde, né, as mazelas, ele não esconde os malfeitos, né, as imperfeições do povo escolhido. Então, a gente vê que o povo era desobediente, Jacó, meu Deus, mentiroso, enganador, falta de fé, desobediente, Deus manda ir para cá, ele vai para lá, né? Engana todo mundo e tal, mas Deus foi fiel. Deus é fiel a nós. Aí você diz assim, como é que ele protege? Então, a gente pode cometer qualquer coisa. Olha, a gente pode cometer qualquer coisa, Deus perdoa tudo, se a gente se arrepender, mas a gente não deve, porque a gente precisa lembrar que cada engano que a gente faz, ele tem um preço, e o preço é o sangue de Cristo na cruz. Então, isso serve de alerta para nós, para dizer: eu não quero derramar mais do sangue de Cristo do que eu já derramei até aqui. Eu faço uma escolha de obedecer a Deus, de andar nos caminhos do Senhor, de tentar ser mais parecido com Cristo, naquilo que o Senhor diz para eu fazer. Lembra, o que sobrou para nós como mandamento?
Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter ídolos, né? Não permitir que dinheiro, poder, sexo, né? A aparência, a minha rebeldia, a minha falta de perdão venham anular o sacrifício de Jesus. Eu preciso ter Deus como o meu grande valor, a minha pedra preciosa, né? A minha pedra de grande valor, o meu tesouro maior na nossa vida. E o segundo mandamento, igual a esse, é que nós amemos aos outros como nós amamos a nós mesmos, que a gente tenha cuidado com outra pessoa e não sejamos egoístas, né? Autocentrados, mas que a gente veja no outro a imagem de Cristo e que a gente procure agir como Jesus agiria na vida deles. Amém? Então, Deus abençoe vocês, né? Nesse estudo aqui, eu quero fechar esse estudo com uma oração, para que essa palavra tenha efeito na nossa vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, conosco, em nos ensinar tantas coisas, Deus, a tua palavra, como diz ela mesma, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nós possamos, Deus, entender a tua mensagem, e não somente isso, mas assimilar e obedecer, Deus. Que possamos verdadeiramente buscar conhecer a tua palavra, vivenciar a tua palavra, ter fé na tua palavra, Deus, e a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e que possamos, Senhor, baseados nessa fé, seguir em obediência a ti. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que nós possamos evitar o mal, Senhor, que nós possamos buscar obedecer de uma maneira proativa, Senhor. Não somente quando as coisas estão ruins, quando as nações ao redor, quando as circunstâncias estão contra nós, no momento da dor, da doença, né? Da crise financeira, da crise de relacionamento, mas em todo momento possamos te buscar, Senhor, possamos te ouvir, possamos conduzir a nossa vida da forma como tu queres, Deus, que possamos verdadeiramente, Senhor, buscar a ti, o Deus criador e amoroso, nosso Deus redentor, que tu sejas o Senhor das nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, sem medida, pela tua paciência infinita, Deus. Nós glorificamos o teu nome. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos seguir, né? Próxima ocasião estaremos continuando aqui em Gênesis. Até a próxima. Beijo.